boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Mariana Godoy Entrevista. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha. Hoje temos convidados especiais. Um deles é nosso colega agora aqui na Rede TV. Luiz Flávio Durso é criminalista, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora é apresentador do Data Vênia, seu novo programa aqui na Rede TV. Hoje eu também vou conversar com a linda Letícia Birkoyer, que está em cartaz com a peça Mercado Amoroso, onde interpreta a dona de um aplicativo de paquera. Mauro, aplicativo de paquera, hein? Existe isso? Saiu bem, saiu bem. Vou chamar então meu primeiro convidado, Durso, por favor. Que prazer. Bem-vindo. Prazer. Olha, você vê Alegria, Mauro. que a pessoa estreia na televisão, já tá com o microfone da Madonna. Gostou? Muito. E É estreou em diferente. grande estilo, porque o programa dele, Data Vênia, estreou em agosto com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Papo de advogado não é muito chato? Não, antes deixa eu falar uma coisa. Fala. Alegria de estar aqui. Ah, Parabéns. obrigada. Sou fã do seu programa, do seu trabalho. E agora, começando esse novo programa aqui na casa, eu fico imensamente satisfeito em poder ocupar um espaço na televisão para falar sobre essa coisa diferente que é o sistema de justiça brasileiro, que não é conhecido pelo nosso povo, mas que o programa tem como desafio tentar destrinchar um pouquinho essas questões para que a população entenda. E olha, eu já vou responder a pergunta que eu fiz. Papo de advogado não é chato, não precisa ser chato. É só as pessoas que estão conversando não ficarem ali cheio de firulas em latim, né? Data vênia, data máxima, vênia. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, Mariana, é o seguinte, no mundo da justiça, quando o advogado trabalha, ele defendendo ele está sempre contra alguém. Quando você tem um processo, você tem duas partes. Uma está contra a outra. O advogado, ao defender uma parte, está contra a outra. Então, você aprende desde a faculdade a respeitar a opinião contrária. Até porque não é pessoal, né? Exato. Não é pessoal. É tese. Acabando ali, ninguém é inimigo. Nunca. O advogado precisa entender, e isto, de um modo geral, todos entendem, que o que ele está fazendo ali é cumprindo um papel legal da sua atividade profissional. Ele pode discordar do outro colega, ele pode sustentar com veemência, às vezes com calor, aquela sua posição, mas tem que respeitar a parte contrária. E depois a decisão, todos respeitam. Assim é que deve funcionar a justiça. Olha, você já escreveu vários livros. Esses aqui são alguns, tá? Alguns dos livros do Luiz Flávio Durso. Direito criminal contemporâneo, direito criminal na atualidade, porque o direito vai mudando. Muito. O que acontece é o seguinte, o direito, ele deve retratar o momento que a sociedade vive. Quando a sociedade ela muda os valores, naturalmente as leis vão se adequando. No passado, o divórcio era proibido. A sociedade enxergou isso diferente, hoje o divórcio é permitido. E assim muita coisa no Brasil vai mudando. Por isso que o legislador precisa ter sensibilidade para entender o que a população deseja e transformar isso em lei. No momento em que ele transforma em lei, é regra para todo mundo. Isso precisa ser objeto de um trabalho do legislador que vai elaborar um projeto de lei. Quando ele apresenta esse projeto de lei, esse projeto é debatido incansavelmente no Congresso, na Câmara Federal e no Senado Federal. Ali, o Congresso é formado por todas as correntes de opinião, representando todas as forças da sociedade. Desse embate, nós vamos ter o resultado da predominância. A maioria vai fazer um projeto de lei ser aprovado ou ser rejeitado, mas isso não significa que a minoria deva ser desprezada.
Então, temas como o aborto, que divide a sociedade, é um tema Sim, viu recentemente na Argentina o que aconteceu? paixão, As suscita pessoas foram para as paixões. ruas mesmo. Essas transformações o Congresso tem que enfrentar. Aliás, se você me permite, Mariana, aí reside um dos pontos que deu origem ao programa Data Vênia. Historicamente no Brasil, o eixo de poder estava no Congresso Nacional. Dali emanam as leis, todos devem acatar. Esse eixo foi mudando para o Executivo. Atualmente, o eixo de poder no Brasil deslocou-se do Legislativo e do Executivo para o Judiciário. Hoje é mais fácil o cidadão conhecer os 11 ministros do Supremo do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Isso é verdade. Todo mundo acompanha os debates Eu do sou Supremo. uma que não sei o nome de nenhum, acho que da seleção eu sei o nome do Neymar. Tô mal, hein, Mauro? Mas sabe você os vê que 11 isso- E Mas sei sabe quem os está na 11 do segunda Supremo. turma, sei quem vai para a segunda então. turma, sei tudo. Esse acompanhamento mostra um interesse da sociedade por um espaço do Estado que hoje é o eixo do poder, é o poder judiciário. Hoje é o eixo do poder e é o receptáculo das esperanças do povo Isso. brasileiro. Mas porque aí, está aí tudo eu tão complicado. acho, ô Mariana, eu acho que aí a gente tem uma distorção. Eu acho que virou o eixo do poder. Primeiro porque é onde se resolvem as diferenças. E as diferenças estão cada vez maiores na sociedade, a gente está cada vez mais polarizado. E segundo porque há uma descrença nas outras duas instituições. Não é porque o judiciário foi escolhido pela população, não é. É que as outras duas, os outros dois poderes caíram muito em descrença. Então, eu acho que tem uma certa distorção nessa predominância nesse momento do judiciário. Não sei se você concorda. Integralmente. O poder legislativo e o poder executivo, os nossos representantes são eleitos. O poder judiciário não. O poder judiciário, ele presta concurso, ele ingressa na carreira de juiz e ali ele fica a vida toda. A carreira é vitalícia, ele só vai se aposentar. Mas durante toda a sua atividade produtiva, ele permanece e ninguém pode removê-lo. Essas garantias que o Poder Judiciário tem é exatamente para servir como o último ponto do Estado para dirimir conflito, mas não deve ser o eixo do poder. Hoje nós estamos vivendo isso, e você tem razão, Mauro, porque houve um descrédito no Poder Executivo e no Poder Legislativo, mas isso não é bom para a democracia. Precisamos retomar isto, de maneira que o Legislativo volte a ser o berço de onde emanam as leis e o poder, o Executivo cumpre e o Judiciário fica quietinho no seu canto para entrar em ação, quando provocado, para dirimir um conflito, para solucionar uma questão que está conflituosa na sociedade. Essa proximidade, o fato de a gente saber e conhecer hoje os nomes dos 11 ministros do STF, essa proximidade que a internet trouxe com tudo, todo mundo e qualquer assunto, acabou tirando um pouquinho do respeito. Acabou aproximando tanto que virou algo que permite a uma pessoa, por exemplo, jogar um tomate num ministro do STF, ou ofender, gritar e xingar um Gilmar Mendes viajando em Portugal, por exemplo, porque não gostou de uma decisão tomada lá no plenário do STF. Mas eu acho que não é só essa proximidade pelo fato de se conhecer ou pelo fato de se ter acesso às redes sociais acompanhando a vida daquele indivíduo. Eu acho que isto não é somente isto o motivo para chegar a esse ponto. Em primeiro lugar, quem joga tomate não tem educação. Começa por aí. Precisa ter berço, precisa ter educação, precisa respeitar o semelhante, seja ele um faxineiro, seja ele uma autoridade. É um ser humano. Então, a educação é fundamental. E o respeito à opinião contrária. Pode discordar. Decisão judicial, você acata e recorre. Assim é o mundo da justiça. As decisões, nós como advogados, todo dia temos decisões que nos desagradam. Não é aquilo que nós estamos pleiteando. E aí você recorre, mas nem por isso você vai xingar o magistrado ou aquele advogado da parte contrária.
Então, esse treino de viver com as diferenças, isso, lamentavelmente, a sociedade perdeu um pouquinho. Há uma intolerância, há um ódio reinante, e isso é ruim para o Brasil. A lentidão da justiça também não gera esse tipo de indignação? As pessoas estão muito com essa sensação de impunidade, de lentidão, que a justiça só funciona para os ricos que podem contratar bons advogados e levar os processos até a morte, a pessoa nunca é punida. Quero te mostrar essa matéria que saiu destacada no Jota. Pendente há 8 anos. Decisão sobre o recebimento da denúncia é adiada no STJ. Apresentada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, a ação penal investiga esquema de venda de sentenças no Judiciário do Espírito Santo. Quer dizer, quando é o próprio Judiciário que está sendo investigado, a decisão sobre o recebimento da denúncia é adiada no STJ e está pendente há 8 anos. Quando você vê um negócio desses, Durso, a população pensa, agora é comigo, então. Rui Barbosa, falando lá atrás, hein, já dizia, justiça tardia é injustiça. Nós precisamos ter uma justiça que funcione em tempo adequado. Não pode ser muito rápida, porque a justiça relâmpago vem no calor das emoções e traz injustiça também em si. A gente está vivendo no Brasil num período em que o juiz Sérgio Moro é considerado um herói, em que as pessoas depositam a esperança no judiciário. E aí, no meio de uma crise financeira, todo mundo sabe que a economia está mal, a gente tem um déficit primário de mais de uma centena e algumas dezenas de bilhões. E aí os juízes se dão um aumento sabendo que essa decisão deles vai afetar, vai escalonar e vai gerar outro custo de alguns bilhões a mais. Então, eu fico pensando, é justo que os próprios juízes se remunerem e decidam sobre os seus aumentos e façam isso dessa maneira? Tem que pensar numa premissa, Mariana. Os funcionários públicos, eles estão a serviço da população. Quem paga o salário do funcionário público, seja ele quem for, são os nossos impostos. O que precisa é que o funcionalismo seja remunerado adequadamente, de acordo com as suas responsabilidades, e que o retorno desse serviço seja satisfatório à sociedade. O que nós vemos hoje no Brasil, lamentavelmente, é que nós pagamos por todos os serviços, saúde, educação, transporte e tal. E quando nós olhamos tudo, nada ainda é satisfatório. Nada. Então, evidentemente, é um buraco sem fundo, né? Nós vamos reclamar pelos impostos que pagamos, uma carga tributária violentíssima que o brasileiro suporta. Mas, se nós tivermos mecanismos, isso não é do dia para a noite, mas num processo de aperfeiçoamento, como muitos países conseguiram, demora às vezes 10 anos, 5 anos, 15 anos, mas há uma transformação e você vê um novo país. Essa modernização do judiciário não passa também por uma modernização das pessoas que estão no judiciário? Eu acho que tem ministro no Supremo que não deve conseguir usar o Twitter, porque para dar bom dia lá se foram os 200 caracteres. Com todo o respeito à qualidade dos ministros, não precisaria simplificar um pouco a linguagem? Peças mais curtas, votos mais curtos, isso também não ajudaria a fazer a coisa andar de um jeito mais rápido também? Mauro, eu sou professor. E quando vem o computador, quando o computador começa a chegar na justiça, tinha um tal de Ctrl-V, Ctrl-C, que fazia com que as peças que nós passávamos para os alunos, que normalmente, quando eram escritas à mão, vinha uma página e meia, passava 10, 12, 15. E aí vai se verificar o quê? O indivíduo faz uma peça, o indivíduo que eu digo é o promotor, o advogado, o juiz, há uma tendência, aquilo arquiva-se. Vira um modelo, né? E depois é utilizado na nova peça, só que aquilo vai inflando. Então, nós vemos hoje sentenças de 200, 300 páginas. É um livro. A rigor, não precisa de tudo isso. Nós precisamos buscar mecanismos de agilidade também na comunicação. O ex-presidente do tribunal aqui em São Paulo, Nalini, dizia: o que você não conseguia escrever em 10 páginas,
esqueça, você não vai conseguir. Lógico, guardadas as exceções, uma questão mais complexa. Mas esse poder de síntese, essa coisa de você conseguir se comunicar mais diretamente, é um desafio hoje, principalmente com relação ao computador, que se busca tudo que está arquivado, vai se aproveitando e as peças ficam gigantescas. Olha, mas isso é uma coisa que você tem. Você tem essa capacidade de se comunicar bem, de falar e de explicar coisas que parecem mais distantes, né? Até por causa do lugar onde elas estão. Estão ali no judiciário, estão em latim. Você sempre teve esse dom da comunicação? Isso é bom para o tribunal, não é não, Durso? É assim, Mariana, agora eu vou falar um pouquinho de mim, se você deixar. Eu queria ser artista. Meu pai era advogado. E, no fundo, eu queria ir para o teatro, eu queria escrever. Eu gostava das coisas que a arte traz. Só que quando eu fui prestar o vestibular, eu falei para o meu pai, eu vou prestar o vestibular para educação artística e também para direito. Ele ficou feliz da vida. Aí eu pensei comigo uma hora, eu falei, eu passo só em educação artística, depois eu digo, não passei em direito, mas eu passei em direito. Aí eu fui falar para ele, então eu projetei, eu digo, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer assim, pai, eu passei em educação artística e não vou cursar direito. Só que na hora de falar eu inverti. Eu falei, pai, eu passei em direito. Eu não consegui falar que eu tinha passado em educação artística, porque a satisfação dele foi tão grande que eu não tive coragem de dizer. Você foi traído pelo seu subconsciente, que eu não pelo iria amor do seu cursar. pai. Aí eu falei para ele, eu vou fazer as duas, pai. Eu vou fazer uma de manhã, uma à noite. E meu pai, com aquele jeitinho, me arrumou um estágio à tarde. Depois de um ano, eu sentei com ele e falei, pai, eu vou ficar só no direito. Estou completamente apaixonado pela faculdade, pela matéria, tá? E o direito, no fundo, o jornalismo e a carreira artística têm muito a ver. Se você leciona, você tem plateia. Se você vai fazer um júri, você interpreta. A emoção que a arte provoca no artista, se você for um advogado que consiga traduzir isso, enfim, você se apaixona pelo que faz. E quando eu falo isso é para o jovem, se apaixone pelo que faz. Aí você não trabalha mais o resto da vida. É uma delícia. É verdade. Gostou do meu Datavênia na saída? Datavênia, eu vou ali dar um recado. Usei direito? Você não fez direito, né? Não. Mas ainda fará. Estou sentindo que tem uma Filha, tendência, irmã, tem neta talento de advogados, isso. né? Direito tem isso, Mariana. As pessoas que estudam direito não precisam necessariamente exercer a profissão. É uma ciência que serve para a vida. Todas as pessoas precisavam ter mais noções dos seus direitos, porque isso, no final, o que é? É cidadania. Isso podia ser ensinado até no colégio, no segundo grau, né, no ensino médio, um pouco de teoria geral do Estado, como é que funcionam as instituições, Exatamente. como é que elas se relacionam. Seria super importante para as pessoas terem essa noção de cidadania. Seria mesmo. muito legal mesmo. Muito legal. Enquanto isso não acontece, você pode assistir ao programa Datavênia do meu amigo Luiz Flávio Durso, todas as quartas, quinzenalmente, na verdade, né? As quartas, depois do Leitura Dinâmica, 12h30? 12h30. É um bom horário, né? Para a gente falar de juridiquês em uma forma mais palatável. Palatável quer dizer que você consegue digerir. Gostou, Mauro? Gostei. Hoje você está inspirada. Hoje eu tô Termina impossível. com uma frase em latim também. Bosque tandem buteri Catilina patentia nostra. Cícero. Muito bem. Obrigada, Durso. Adorei estar aqui, parabéns. Um pequeno intervalo a gente faz daqui a pouquinho, a gente volta com a Letícia Birkhoyer. Não sai daí. Obrigada. Obrigado, querida. Pode tocar, já pensou? Estamos de volta agora com a Letícia Birkhoyer. Linda, 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 super talentosa. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é meu de te receber. E agora com peça que vem para São Paulo, dia 18 e 19. 18 e 19, aqui no Teatro Opus. Escuta, Encontro Amoroso. Mercado Amoroso. Mercado Amoroso. Isso. Mercado Amoroso. É sua primeira produção, né? Você está como produtora na peça. O que é diferente quando você investe desse jeito? Mariana, tudo é diferente. Porque quando você está no papel só de atriz, você só vê aquilo que te passam, né?
o horário de chegada, o que tem que fazer de aquecimento, as instruções do diretor. Você está ali como ator. Então, você não participa de nada do que diz respeito à produção. Agora eu estou vendo o outro lado da moeda, né? Vamos dizer assim, que é aquela coisa dos problemas que existem por trás né, de uma peça, enfim, das contratações, dos horários das pessoas, gente que não cumpre horário, gente que chega atrasado, gente que não cumpre com o dever, com o que estava ali no tema de casa, vamos dizer assim, para fazer. Então, a gente acaba vendo... E problemas básicos de produção, de você ir buscar uma peça, daí não serviu. Aí eu fiz o figurino também, né? Então, era uma concentração toda de cenário, mas o cenário precisa estar pronto, eu preciso ver as cores do cenário, me manda para eu ver se vai combinar essa roupa. E aí você é mais centralizadora, você gosta de ter tudo isso, ou você preferia ter alguém para ver o cenário, alguém para ver a roupa, alguém para ver o figurino, alguém para ver... Na verdade, eu chamei todas as pessoas para trabalhar, né, nessa peça, né? Desde os atores até o diretor. O produtor é um amigo meu que a gente já trabalhou em outros projetos, né? Mas eu nunca dividindo a produção, eu sempre como atriz. Então, eu sempre fui muito observadora. Fiquei observando o trabalho do Edson, como é que ele fazia as coisas, como é que ele resolvia os pepinos, né? Eu falei, cara, ele é um cara bom de trabalhar. Ele é um cara calmo e ele é um cara que resolve. Aí a gente teve a ideia de pensar em produzir juntos essa peça, que era um texto que eu comprei, da escritora, que é a amiga minha, Meg Santos, e o Felipe Petruccelli, que também escreveu com ela. Foi uma ideia, a princípio, nossa, lá atrás. E ela escreveu esse texto para mim. Olha, isso é muito legal. Sobre o que fala essa peça? Mercado Amoroso fala sobre as relações agora nesse momento que a gente está vivendo, né? O futuro chegou. Exatamente, o futuro chegou. É o que a gente está vivendo hoje. É essas relações conturbadas ou até completamente coisas que você nunca imaginou, diferenciadas pela internet. E que começa no virtual, né? E começa virtual. E como isso termina? Isso tem continuidade? Às vezes não tem, né? Como é que é esse relacionamento com uma pessoa que você nunca viu na vida? E que possibilidades você pode ter se relacionando com uma pessoa que, de repente, fala outra língua, mora em outro país, né? Quantos encontros não gerou a internet? Encontros bons, encontros complicados, né? E os relacionamentos geralmente vão para frente. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa de estatística assim, sobre isso, porque o meu foco mesmo, pensando nesse texto e no que eu gostaria de mostrar, é essas complicações desse dia a dia, dessas mulheres que vivem 3 gerações diferentes, né? Cada uma na sua idade, uma divorciada, outra que acabou de separar, outra que foi casada a vida inteira só com um homem, né? E essa mulher que tem fobia social, que é o meu personagem, que é a Ana Flávia, e que ela só se relaciona com as pessoas pela internet. Ela tem medo de sair da tela. Nossa, isso deve ser muito interessante. E é comédia, né? Comédia. E dá para você se ver na comédia, pelo menos em alguma das personagens você tá. Com certeza o público está se reconhecendo em alguma situação da vida ou de alguma amiga, porque todas as histórias são verdadeiras. Tudo aconteceu. De verdade. Ah, é? Fala, Mauro. De verdade. Você fez um pouquinho de laboratório, você entrou, né, no aplicativo. Como é que foi a tua experiência? Continuo lá, tá, gente? Mentira! Em qual que você entrou? Você entrou no Tinder? Não. Qual que você entrou? Falando para entrar no Insta Message. E aí eu entrei. Eu não sabia, nunca tinha entrado em aplicativo nenhum. E falaram que esse aí era o mais light, assim, vamos dizer. Que as pessoas entravam ali também para fazer amizade e tal. Só que assim, você fala, gente, essas pessoas não têm que fazer o dia inteiro, porque é o dia inteiro mensagem. Tá. Eu falei, é uma paquera, uma coisa que rola solto. E assim, ninguém tem vergonha de nada. As pessoas mandam as fotos mais absurdas do mundo. Nudes, tudo. Aí você fica até com medo de abrir. Tem hora que você fica, ai, acho que eu não vou abrir, não. Mas eu precisava fazer o laboratório até para saber como é que é lidar com isso. O que é crush? O que manda coraçãozinho por quê? Recebe coraçãozinho quer dizer o quê? Vai na lista dos preferidos. Para entender o mecanismo daquilo, até para poder fazer no palco com mais verdade, né? Porque como é que você vai falar sobre um assunto que você nunca viveu? Tem que fazer um laboratório. Não, que engraçado. A Letícia Birkhoyer, linda, maravilhosa, modelo, atriz, mulher de sucesso, no aplicativo de paquera. As pessoas nem acreditam que é você. Não, e teve gente falando assim para mim, que vergonha você se fazendo passar por essa atriz. Você é um fake. Mostra que é você. Manda uma foto. O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, você vai responder. O mesmo que você, meu amor. Né? E no final tá todo mundo ali, né? Olha, que bom que ela se diverte, viu? E faz tempo que ela se diverte, Mauro. Eu me lembro quando você começou na televisão e eu olhei e falei, olha, uma atriz, uma modelo que fez a passagem para atriz e que fez
e que deu certo, e que fez isso de maneira natural e que parece fácil. Foi fácil para você virar atriz? Eu estava até comentando, a gente estava conversando um pouquinho ali, né, no camarim ali, e eu estava falando, gente, eu não tinha muita noção de nada, porque eu cheguei de Nova York e aterrissei de volta no Brasil depois de 10 anos, e eu não tinha noção. Né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Eu fui chamada para fazer uma novela das 8. Ela fez belíssima, que você era filha da Glória Pires, da Glória né? Pires, e neta da Fernanda Montenegro. E eu estava trabalhando com os maiores atores da televisão brasileira, só que, para mim, eu não sei, não é que era normal, mas também não era normal. Por exemplo, hoje, se eu for contracenar com elas, eu falo, ai, meu Deus, eu tenho que decorar esse texto, eu estou nervosa, acho que eu não vou dormir hoje. Mas naquela época era tudo muito natural, porque eu não tinha muita noção. Eu acho que eu passei muitos anos fora, morando fora, numa outra realidade, e para mim era tudo novo. Chegar na televisão, conhecer aquelas pessoas, era uma ingenuidade, vamos dizer assim. Você foi protegida pela sua ingenuidade. Fui protegida pela minha ingenuidade. Mas o fato de você ter convivido com muita gente importante do mundo da moda também, você desfilou para as principais grifes, fotografou, conheceu fotógrafos incríveis e pessoas muito importantes desse universo. Isso não facilitou para tornar também, pô, de repente você chega no meio do teatro, pessoal super também reconhecido. Você já vinha de um universo em que você convivia com pessoas muito reconhecidas também. Isso não te facilitou a vida? Eu acho que não, porque é diferente. A televisão é uma coisa muito maior, né? Eu acho que o nosso país também tem aquela coisa dos grandes astros, né, artistas. É muito maior do que o universo, por exemplo, do mundo da moda. Que, claro, também é importante, também tem sua importância. Mas eu acho também que eu não estava aqui, né? Eu morava fora. E não tinha época da internet ainda. Gente, o que mudou, né? Hoje em dia, você faz fotos, você mostra a sua vida, você mostra seus trabalhos. Eu imagino hoje uma modelo indo para um casting. Ela vai lá com um computadorzinho, com um laptop, sei lá, vai com a telefone com mesmo telefone, e abre ali, né? Manda já um link para o cliente na hora. A gente tinha que andar com um book debaixo do braço com 20 fotos, pesado. A gente tinha que pegar metrô. A gente não sabia onde a gente estava. Não existia GPS, não existia telefone celular. Pra você ligar para alguém, se estava atrasado, você tinha que passar no orelhão para ligar para a agência para ver se o cliente ainda estava lá. Ou você chegava na frente do cliente. Não, sinto muito, acabou de encerrar o casting. Hoje isso não existe. Você pega o telefone e liga. Olha, eu estou chegando, avisa que eu estou chegando, tal. Ah, não dá mais? Então tá, peraí que eu vou para tal outro lugar, então. Hoje você não perde tempo. Mas, ó, avisa pro pessoal que a gente sobreviveu, tá? A gente passou por tudo isso, mas a gente sobreviveu. Ela falou Estamos de aqui. orelhão, eu fiquei pensando quantos anos ela tem que ela lembra de orelhão. Seu orelhão era com ficha ou já era com cartão? Com cartão também. Com cartão, ó. Eu sou da época do orelhão com ficha telefônica. Mas também tá? peguei de ficha. Pegou? Claro. Eu só saía de casa Eu com um monte viajei de em um ficha avião no uma bolso. vez que podia fumar ainda dentro do avião. É, verdade. Minha Podia primeira fumar viagem. dentro do avião. É. Isso é muito anos 80. É. Anos 80 também é esse visual, assim. Era o quê? Era uma campanha do Armani? Do Armani. Campanha do Armani. Que o Armani pediu para eu cortar o cabelo curto, porque ele queria uma campanha muito parecida. Ele achava que eu era muito parecida com a Linda Evangelista. Então, ele pediu, ele tinha feito uma campanha com ela muitos anos atrás, e ele queria repetir a dose, vamos dizer assim. Gente, a Linda Evangelista é anos 80, a Letícia Birkhoyer era 2000, tá? 90, 2000. E aí, ele pediu que eu cortasse o cabelo. E, na época, eu lembro que eu não pensei duas vezes. Eu cortei o cabelo. E ele já era compridão assim e você cortou, Era. curtinho? E pintei de preto. E era um corte cuia, né? Assim. Maravilhosa. Eu acho que isso é uma coisa que me facilita um pouco, sabe? Eu nunca tive medo de fazer mudanças, né? Então, por exemplo, eu gosto de mudar. Daqui a pouco, quando eu sair dessa peça, que eu vou depois entrar em Senhora dos Afogados, que a gente vai estrear no Rio, que eu faço um homem, eu vou pintar o cabelo de preto de novo. Do que você gosta mais? De teatro, de televisão, de cinema? O que mais te encanta? Ai, tão difícil falar isso, eu gosto de todos. Não sei, eu estou adorando fazer teatro. O teatro, eu estou conseguindo fazer as minhas produções, fazer os papéis que eu tenho vontade de fazer, me desafiar. A televisão nem sempre você pode escolher, né? Na maioria das vezes você não pode escolher, né? Então, é meio que uma coisa que... E a televisão é uma obra aberta, então você entra ali, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que seu personagem cresça, né? Caia no gosto do público, o autor escreva para você, e pode ser que você entre ali e o seu personagem faça assim, ó, e termine.
né? Eu já vi grandes atores entrarem na televisão para fazer um papel que, de repente, parecia maravilhoso e acaba, no meio da trama para frente, desaparecem simplesmente. Né? Já vi Então, isso você também. lida com o Ibope, você lida com o que agrada ao público também, ao que o autor está pensando. E a gente depende do autor escrever para a gente. Se o autor não escreve, você não acontece. Agora, uma peça, você sabe o começo, o meio e o fim. Quando você entra, você já sabe como é que vai acabar. E você já sabe se o seu personagem é pequeno, médio ou grande. Né? E você tem milhões de possibilidades. E o teatro nunca é a mesma coisa. Cada dia é de um jeito. Que maravilhosa. Você Obrigada. sente saudades de alguma coisa? Eu tenho boas lembranças, né, da época que eu trabalhei como modelo das minhas viagens, do tempo que eu morei fora. Mas eu não tenho, eu não gostaria de voltar àquela época. Eu estou muito feliz com a carreira que eu escolhi hoje, né, de estar fazendo teatro, de estar produzindo as minhas coisas. Fiz meu segundo longa esse ano. Então, estou começando a fazer coisas no cinema também. Outra vida. Eu gosto, apesar da violência no Rio, eu gosto de morar no Rio. Eu gosto dessa vida ao ar livre. Mas você vai para o Sul, por exemplo, com frequência? Pouco. Vou muito pouco. Vou visitar minha mãe, 2 vezes por ano, mais ou menos. Mas é difícil Tamo também. na média, Mal. Mami, tamo na média. Se ela não vem, eu demoro para ir Mas a também. minha mãe vem bastante. A minha também. Porque também, com filho, com escola, com trabalho, a gente mais acaba não difícil. tendo... E dessa mais época difícil, né? aqui, ó. Quando eu jogava vôlei. Era tão bom. Você chegou a pensar em ser atleta? Sim, eu queria ser Ana Mose. Uau, bela referência. Ana Eu Moura era a melhor, uma das melhores. joguei no Campeonato Brasileiro. Fui campeã brasileira de vôlei, né? Com 14 anos. E fui seleção gaúcha. Mas aí, com 17, me arrancaram das quadras e me colocaram na passarela. 1,81 m, linda, maravilhosa, anda bem, fala bem. Agora, Obrigada. Você jogava em que posição? Ponta. Ponta. Sempre fui jogadora de força. Desde a época do vôlei, sempre aquela coisa de batalhar muito, né? De ter que provar que eu era capaz. Ensina muito, né? né? Esporte ensina constrói muito. caráter mesmo. Constrói o caráter, constrói uma ideia de grupo, né? De aprender a dividir as coisas, de parceria, né? De você ter disciplina, muita disciplina. E você, quando Esse saiu do esporte dá. esporte, foi para a passarela, você sentiu alguma dificuldade para ser a mocinha que anda de salto alto? Muita dificuldade. Eu só andava de tênis. A Eu única vez que imagino. eu coloquei salto antes de pisar numa passarela foi com meus 15 anos, que a minha mãe me fez debutar em 4 clubes no sul do país. Foi a única vez que eu usei salto na minha vida. Na peça, vocês são 3 atrizes e um ator. É óbvio que o mundo feminino é muito mais complexo do que o masculino. Mas os homens estão tão iguais uns aos outros? Iguais em que sentido, assim? Homem é tudo igual? Homem é tudo igual? Não, são todos iguais. Mas em alguns aspectos, eu acho que os homens têm as mesmas dificuldades. Acho que os homens, em alguns aspectos, são muito previsíveis. Maura. Previsíveis, exatamente. Desenvolvam, por favor. O homem, por exemplo, o homem tem muito mais dificuldade de sair de um casamento do que a mulher. Porque ele é muito mais acomodado. Ele está tudo bem, ele pode estar ali, não está tão feliz, mas ele está bem também. Ele vai trabalhar, ele volta para casa, ele tem a mulher, ele tem os filhos. Ele não está feliz, mas também, se continuar assim, também não tem problema. Né? Ele demora a tomar uma decisão. Né? A mulher já não. Se ela está infeliz, se ela está triste, se ela não está se sentindo bem, ela tem essa coisa. Claro, ela tem os filhos, ela também pensa, mas ela pensa mais na felicidade dela também, né? Na juventude dela, no que ela está perdendo. A mulher ela é mais emotiva, ela se apaixona mais facilmente, eu acho. Um homem, às vezes, a racionalidade dele leva ele a ficar né? num ponto só, a não mover tantas coisas. Para tomar decisões, as mulheres são mais para frente também, eu acho. São mais rápidas. Eu né? acho que quando sugerem precisa... mais. O homem já é mais... não sei, será? Indeciso.
Quando a mulher precisa ser forte, ela consegue ser muito mais forte. Ela consegue surpreender realmente. Realmente, o homem Não tem não. nada de frágil. É. Você toma muita Ah, e água? na paquera, a gente tem que falar sobre paquera dos homens. então. Na peça Como é a a gente paquera fala dos sobre homens? paquera, né? Sobre relacionamentos que estão iniciando, outros nem tanto. E eu vejo que os homens têm muito medo. Eu acho que essa coisa da mulher ser muito independente, da mulher chegar e poder entrar num aplicativo e mandar um coraçãozinho e paquerar e dar uma piscadinha, né? Sei lá, a mulher está mais solta, vamos dizer assim, né? A gente está com uma liberdade que a gente não tinha. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa coisa do tabu, que a mulher não pode paquerar. A mulher pode, sim. Antigamente, a gente não podia, né? Ah, não. Deus o As livre moças você de falar. família, não. Moça de família não podia. Não, a minha mãe falava assim: se chegar muito tarde, você não pode ser a última a sair da festa, de jeito nenhum. Menina direita não fecha portão de festa. Então tinha vários tabus e várias coisas que a gente tinha que seguir, porque senão você não ia casar, tá? Você ia ficar solteirona pro resto da vida. Você ia ficar pra titia, se você não seguisse aquilo. E hoje não, né? Hoje as meninas estão com uma liberdade que a gente não tinha. Essa juventude de hoje é completamente diferente. Imagina você falar isso para uma menina hoje de 16, 17 anos, né? Que? Imagina. Então, os homens estão um pouco assustados, eu acho, nessa coisa de se relacionar. Eles estão tendo que lidar com um mundo também que está completamente diferente daquilo que eles também foram, né? Educados, né? É aquela expectativa, né? Quando você cria expectativa, você pode ter essa expectativa frustrada. O que nem sempre é ruim, né? Eu acho que os homens também, assim, não sabem muito o que fazer. Eu convido para jantar, eu busco em casa. Será que eu abro a porta do carro? Será que ela não vai achar que eu sou bobo? Será que eu pago a conta ou ofereço para dividir? Tá tudo muito informação. confuso. É muita informação pra gente. É muita informação pra gente. A gente estava acostumado com um roteirinho já pré-determinado ali e tal. né? Agora ficou muita informação. Mas é verdade, isso de fato gera uma insegurança na gente mesmo. Como é que eu vou me comportar agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu chamo ela para minha casa já? Ou eu espero, de repente, porque ela vai achar, sei lá, que eu tô querendo só sair com ela uma vez só, e se eu que eu não não quero chamar, nada sério. Se eu não chamar, de repente, é porque eu não tenho atitude, ela quer atitude, É. ou ela vai achar que eu tô desrespeitando. É sério, Mas é verdade. ficou bem mais difícil. Ai, é tão bom estar casada. Que bom. Dalcides, meu amor, tô chegando daqui a pouco. É muito bom estar casada e não ter mais que paquerar, porque eu me lembro que trabalho que dava. Letícia Birkheuer, em cartaz em São Paulo, no Teatro Opus, agora no mês de setembro. Ficou uma longa temporada no Rio de Janeiro, fez uma breve temporada em Brasília. Está vindo para São Paulo para ficar bastante tempo, para ficar pouco tempo? Só quarta e quinta. Só 18 e 19 no Teatro Opus. Eu vou esperar vocês. Venham assistir essa comédia que está maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês, mulheres, vão se identificar muito. E os homens vão rir bastante também. E aprender também um pouco. E aprender também um pouquinho. Obrigada, Letícia. Um prazer te Obrigada, receber aqui. prazer, obrigada. Todo mundo vendo Mercado Amoroso. Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Até sexta.